A perícia oficial de Alagoas chegou ao suspeito de um assassinato em outubro do ano passado ao analisar um boné coletado no local do crime. Então, do Neto, a gente vai para o Williams com essas informações. Williams, isso foi apurado, pela perícia oficial, com o DNA que estava nos restos ali utilizados por esse suspeito nesse boné, ou seja, foi uma análise bem detalhada, não é? Boa noite, Williams. Boa noite, Edson Moura. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta. Conforme você falou, Edson, um trabalho bem meticuloso que foi feito por meio da perícia oficial do Estado. Através desse boné, a perícia conseguiu identificar um suspeito de homicídio aqui na capital. E a respeito desse assunto, nós iremos conversar agora com o Marek Henrique, ele que é perito criminal. Marek, como aconteceu esse trabalho do Instituto de Criminalística? Boa noite. Boa noite a todos, Edson. Então, na realidade foi coletado um boné na cena do crime e já queria enaltecer também o trabalho da perícia de local de crime. Todos os padrões foram feitos, os parâmetros, os procedimentos de cadeia de custódia. Esse boné chegou para o nosso laboratório de DNA e a partir deste boné a gente fez uma secção, um fragmento, um corte na região mediana desse boné, da parte que tem contato com a nossa testa, a região frontal. E a partir desse fragmento, desse pedacinho de tecido do boné, a gente fez os exames de DNA, fizemos uma extração de DNA, amplificamos, enfim, até obter um perfil genético. E a partir disto, nós fomos fazer uma coleta de amostra referência do suspeito na delegacia, fizemos essa coleta, procedemos os mesmos exames, uma extração de DNA, uma PCR, que é uma amplificação, e obtemos esse segundo perfil genético. E a partir de então fizemos o comparativo, uma análise comparativa desses dois perfis. E atestamos a compatibilidade genética do material genético encontrado no boné ser do suspeito. Por isso, Marek, que é tão relevante esse trabalho da perícia. Esse homicídio foi praticado em outubro do ano passado e através desse trabalho a perícia conseguiu identificar esse suspeito. Perfeito. Nós dizemos que a perícia criminal ela é na realidade a ciência contra o crime. Nós fornecemos ao inquérito, fornecemos ao processo prova objetiva, prova robusta, baseada em exame científico e não é diferente com o DNA. Foi isso que a gente conseguiu entregar para a sociedade. Por isso que existe toda essa preocupação quando a perícia vai ao local, o isolamento, tudo isso faz parte do trabalho. Perfeito. Nós temos uma cultura, infelizmente, aqui no Brasil, me permita esse dizer, de que se aglomerem muitas pessoas em local de crime, o que não faz bem para ninguém. A perícia precisa de um local de crime, não só a perícia, a investigação como um todo. A justiça precisa de um local de crime isolado e preservado, para que quem tem o dever de dar essa resposta, de trazer esse senso de justiça para a sociedade, consiga fazer de forma excelente. Marek, nós iremos voltar ao estúdio, uma vez que o Edson Moura tem uma pergunta para te direcionar. Pois não, Edson? É interessante a explicação dele, que retirou um fragmento do boné. Eu queria saber dele o seguinte, nesse fragmento havia, por exemplo, algum cabelo desse suspeito ou mesmo sem o cabelo, por alguém ter utilizado, por exemplo, o boné, é possível ter esse DNA? Eu queria saber dele, foi de um resto de cabelo, um fio de cabelo que estava ali no boné? Pois não, Edson, vamos fazer essa pergunta ao Marek. O Edson Moura pergunta, Marek, o que foi encontrado nesse boné? Qual fragmento? Perfeito. Na realidade, o fragmento foi um pedaço, Foi um pedaço do tecido do boné. E nesse tecido desse boné existiam as células da epiderme, porque quando a gente usa qualquer tipo de vestimenta aqui, que a gente tem um contato da pele com esse tecido, a gente deixa as células da nossa pele nesse tecido, Nossa epiderme tem uma descamação natural. E foram através dessas células que foram descamadas da epiderme, dessa região frontal desse suspeito, que ficaram impregnadas no boné, e a partir delas a gente conseguiu extrair esse perfil genético. Muito obrigado, Marek, pelas explicações. Portanto, o caso é elucidado pela perícia oficial do Estado. Esse homicídio que aconteceu em outubro no Vilagem Campestre, por meio desse boné, a perícia conseguiu identificar esse suspeito de ter praticado esse crime na parte alta da capital.